bem-vindo ao nosso encontro de hoje, ao nosso webinar. Hoje nós vamos falar aí sobre, deixa eu pegar aqui o tema certinho para eu não errar, né, sobre gestão e tecnologia, né, para o período do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Quem está aqui para falar sobre esse tema é o Roger Pesce, né? O Roger, ele é especialista de experiência do cliente. A Letícia Santiago é analista de negócios pleno. E o João Diniz, que ele é da CIEG. Eu vou deixar para eles se apresentarem melhor depois, eu falar melhor do que eles fazem, né? E o porquê que estão aqui também junto conosco para levar esse conteúdo para vocês. Então, a gente vai falar aqui desse conteúdo, pessoal, porque a gente vai dar continuidade, na real, né? Porque no dia 8/4, a gente levou para vocês, levamos o tema sobre a introdução às mudanças do Imposto de Renda Pessoa Física 2025. Então, aqui a gente teve presente a Renata, né, que era especialista nessa área, então ela trouxe aqui as novidades do Imposto de Renda, trouxe informações, né, e o Roger esteve também junto conosco. O Roger falou um pouquinho dos benefícios, né, tendo o sistema da domínio para esse imposto de renda, e hoje aqui a gente vai trazer mais informações sobre a gestão e tecnologia, né, para ajudar vocês no dia a dia aí no escritório de contabilidade, nesse período de imposto de renda, né. E antes de eu passar para eles falarem, tenha na telinha aí o nosso QR Code que dá um desconto exclusivo para você que está interessado em contratar as soluções de domínio, você que é cliente ou não cliente, nós temos desconto especial, então você pode ler o QR Code, preencher o formulário, nós entraremos em contato para verificar a sua necessidade e assim aplicar o desconto cabível, né, para você que esteve aqui no evento. Agora eu vou passar aí para o Roger se apresentar, para a Letícia, para o João. Depois o Roger já começa aí com a apresentação, depois a Letícia e o João. Sejam bem-vindos a todos. Vou deixar a Letícia e o João se apresentar primeiro, que depois eu vou já passar a demonstração, então deixa a palavra para eles, depois eu me apresento aqui também. Pode ser. Perfeito. Bom, boa tarde, pessoal. Eu sou Letícia, né? Como vocês já viram aí meu nome. Eu sou responsável aqui pelo domínio Messenger, tá? Trabalho diretamente no desenvolvimento ali do produto, né? O que a gente pode estar fazendo aí de melhoria, enfim, para estar sempre atendendo melhor aí o escritório contábil. Legal. Muito boa tarde, pessoal. Boa tarde ao Roger, Letícia, Silvânia. Boa tarde a todos que estão acompanhando esse webinar aqui exclusivo. Eu sou o João, sou gerente de vendas aqui da CIEG. Tive a honra de estar compondo aqui essa equipe para falar também ao final um pouquinho das soluções da CIEG e como que a CIEG pode apoiar vocês contadores nessa época de imposto de renda através da tecnologia. Beleza? Eu sou o Roger, trabalho aqui no time de experiência do cliente da Domínio, tá? Já faz um tempinho, já participei de alguns webinars aí com a Silvânia, tá? Também sou formado em contabilidade, mas não atuo na área como a maioria dos participantes de hoje, dos nossos clientes, tá? Mas hoje, enfim, a gente separou aqui um material que eu vou passar rapidinho para vocês, tá? Deixa eu só... Agora, opa, não sei demais. Estão vendo aqui a capa da apresentação, né? Só para confirmar. Sim. Perfeito. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho de gestão e tecnologia para o período de IRPF 2025, tá? É um webinar aí em parceria entre Domínio e CIEG. Eu, o João, a Letícia, vamos estar aqui fazendo algumas demonstrações de produtos que os contadores e os nossos clientes, enfim, também para quem não é cliente tem interesse a ver e utilizar as nossas ferramentas também. A gente vai falar um pouquinho sobre algumas funcionalidades, alguns produtos que visam aí trazer otimização de trabalho, enfim, uma melhor organização nessa época aí que a gente sabe que é extremamente corrida aí para os escritórios de contabilidade, né? Os contadores têm mais essa demanda do imposto de renda aí nos meses, principalmente aí de abril e ainda mais em maio, né? Então, a gente vai mostrar aqui algumas funcionalidades
que visam otimizar esses processos, enfim, deixar vocês mais confortáveis para realizar o trabalho de vocês. Pessoal, aqui, só listando os tópicos que a gente vai tratar hoje, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre o domínio contabilidade, eu vou falar especificamente sobre o Carnê-Leão, tá? Que é uma funcionalidade que a gente tem hoje dentro do nosso módulo contabilidade. Então, se você tem o módulo contabilidade, a opção do Carnê-Leão está liberada para você utilizar de forma totalmente gratuita, já é um serviço que está embutido dentro do nosso módulo, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o domínio Messenger com a Letícia, tá? Ela vai fazer um apanhado geral aí do módulo, uma demonstração também sobre algumas funcionalidades que vocês podem utilizar aí para facilitar a questão da entrega do imposto de renda. E por último, o João também vai falar um pouquinho sobre o CIEG-R, né, que é um produto específico que a CIEG tem também para os escritórios e contadores poderem se organizar um pouquinho melhor nesse período da entrega do imposto de renda. Tá? A gente não montou um material ali com bases legais, enfim, porque hoje o foco mesmo é falar um pouquinho mais sobre os produtos, sobre como que vocês podem utilizar as ferramentas, tá? A gente fica à disposição aqui no chat, tá? Vocês podem ir mandando os questionamentos que forem pertinentes para vocês. Eu vou estar fazendo alguns filtros e também aqui durante a apresentação a gente já vai respondendo as perguntas, tá? Então, fiquem à vontade aí para fazer os questionamentos, enfim, sugestões. Então, podem encaminhar aí no chat que eu vou fazendo um filtro aqui antes de passar para vocês. Só deixa eu descompartilhar aqui que eu vou... Só me confirme. A minha tela não está mais aparecendo, né? Agora eu vou trocar para a tela do sistema domínio. Um minutinho. Estão vendo o sistema domínio? Sim. Maravilha. Eu vou mostrar, pessoal, uma demonstração aqui de forma bem rápida também sobre o Carnê-Leão, tá? Hoje o Carnê-Leão é basicamente um imposto de renda que a gente paga mensalmente, né, de forma obrigatória para as pessoas físicas residentes no Brasil que recebem rendimentos de outra pessoa física ou do exterior, tá? A gente sabe que tem muitos contadores que às vezes acabam, enfim, a pessoa física não tem esse controle de fazer a entrega do Carnê-Leão, mas por legislação ele acaba ele é obrigatório, né? Então eu sei que muitas vezes o contador acaba não recolhendo esse IR, fazendo essa entrega mensal e fazendo o recolhimento do IR totalmente lá na declaração do imposto de renda, no cálculo anual, tá? Mas aqui eu vou mostrar dentro da domínio para vocês como que a gente pode fazer esse controle e como também a gente consegue gerar esse arquivo para posteriormente fazer a importação no ECAC e aí depois lá, aqui trazendo no caso o imposto de renda 2025, eu já vou ter todos os Carnê-Leão de 2024 entregues lá no ECAC, eu já vou facilitar meu preenchimento e meu cálculo do imposto de renda. Tá? Basicamente, quem é obrigado a entregar o Carnê-Leão, tá? São pessoas físicas residentes no Brasil que recebem rendimentos de outras pessoas físicas ou do exterior, tá? Por exemplo, dentista, médico, contador, enfim, tem uma lista de diversos serviços que hoje, quando recebem dinheiro, pessoa física recebendo valor de pessoa física, precisa fazer a entrega do Carnê-Leão. Roger, como que eu faço essa configuração dentro do sistema? Tá? Só gostaria de reforçar, esse item aqui do Carnê-Leão Web, tá? A gente já tem disponível no sistema desde o ano passado. A gente sabe que não são todos os clientes que usam, então por isso que hoje a gente trouxe aqui nesse webinar para fazer um reforço a mais da funcionalidade. Tá? Basicamente, como que o sistema domínio auxilia vocês? Ali nos lançamentos, a gente já tem as classificações de cada lançamento pré-definido, tá? Seja se é uma receita ou uma despesa, em qual tipo de atividade aquele lançamento está enquadrado. Tá? E depois de vocês fazerem os lançamentos, vocês exportam o arquivo e importam lá no site do ECAC, lá na opção do Carnê-Leão. Vamos lá. Aqui na tela da domínio, tá? Que eu já estou dentro de uma empresa cadastrada, tá? Até inclusive aqui, eu cadastrei uma empresa como CPF, tá? Então, vocês podem ver aqui que o meu cadastro está como CPF, porque aqui é uma pessoa física que vai receber rendimentos de outra pessoa física. Como que eu posso fazer a configuração para fazer os lançamentos, o controle e depois a exportação dos lançamentos? Aqui no menu controle parâmetros,
o primeiro ponto importante da gente reforçar, o sistema precisa estar configurado como livro caixa, tá? Então, aqui na guia geral, definições, a gente tem que estar com a opção livro caixa selecionado para fazer a entrega do carnê-leão. Até, ó, vocês podem ver que se eu mudar aqui para contabilidade fiscal ou contabilidade gerencial, a opção aqui do identificar rendimentos e deduções para carnê-leão, ela é desabilitada, tá? Aqui eu preciso estar com a opção livro caixa, vou marcar a opção que eu quero fazer o controle do carnê-leão e já vou informar uma ocupação padrão, tá? Então aqui a gente traz a lista de todas as ocupações padrões que estão disponíveis ou que tem a obrigatoriedade do carnê-leão, né? Então vocês podem ver aqui, ó, membro do Poder Executivo, diplomata, servidores, carreira pública, aqui vai ter depois também titular de cartório, médico, odontológico, agronômico, biológico. Então, a gente traz toda aquela lista de atividades e aí vocês vão selecionar conforme a atividade daquela pessoa. Tá? Aqui eu vou selecionar, deixa eu marcar aqui, marca aqui como advogado, tá? Então, aqui a minha atividade desse meu carnê-leão vai ser advogado. Vou gravar. Um ponto importante aqui, só deixa eu voltar nos parâmetros. Aqui nos parâmetros, eu também preciso informar qual é a minha conta caixa, tá? Então, conforme meu plano de contas, já vou informar qual é a conta caixa e todos os lançamentos, ali, sejam despesas ou receitas, vão estar sempre vinculados ali na conta caixa da empresa, ou do CPF aqui no caso. Segundo passo, como que eu faço a configuração para fazer o lançamento do carnê-leão? Como eu falei para vocês, tá? Depois a gente configura as contas. Então, vou mostrar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou colocar a conta 444. Aqui é uma receita de aluguel. Aqui todas as contas que eu tiver cadastrado no plano de contas, ela vai ter essa opção aqui, ó, carnê-leão habilitada. Tendo essa opção carnê-leão habilitada, eu vou informar aqui de qual grupo que ela faz parte. Então, pode ser uma conta que não faz parte ali do carnê-leão, um rendimento de pessoa física de trabalho não assalariado, rendimento de aluguel, outros rendimentos do exterior, pode ser uma despesa, previdência social, pensão alimentícia. Então, tenho todas as opções ali dos grupos para também fazer essa configuração. Aqui no meu caso, como um rendimento de aluguel, eu vou marcar rendimento de aluguel. E posteriormente eu vou marcar a opção aqui também, ó, gerar no carnê-leão web, tá? E aqui eu vou marcar como uma conta de receita de aluguel, um recebimento de aluguel, tá? Aqui o sistema também já traz o código preenchido de forma automática. Aqui eu vou gravar, certo? Então, minha conta de aluguel já está configurada. E depois eu tenho mais outra conta aqui, ó. Acho que é essa aqui, ó, 408. Que aqui é uma prestação de serviço. Então, eu sendo um advogado, eu presto serviço. Aqui no nosso caso, como é uma pessoa física prestando um serviço para outra pessoa física, ele também vai ter a incidência do imposto de renda. Aqui, como eu tenho uma conta específica para prestação de serviços, tá? Eu também vou fazer a mesma configuração, acesso o menu carnê-leão no cadastro da conta. Aqui eu vou marcar que é um rendimento de pessoa física de trabalho não assalariado. Vou assinar também a opção de girar no carnê-leão web. E aqui vou marcar a opção recebimento de trabalho não assalariado. Eu já puxo o código também. Opa. E aqui, depois eu tenho que preencher o meu código, tá? Então, aqui no nosso caso é advogado. Eu venho aqui e preencho a ocupação de advogado. Essa lista de código aqui é a mesma lá dos parâmetros que eu mostrei para vocês, tá? Que é a lista padrão ali da Receita Federal. Marquei advogado, vou gravar. Tá? Agora, Roger, como é que eu faço ali um lançamento de receita para essa pessoa física? Basicamente, eu vou vir aqui em movimentos, lançamentos, tá? Aqui eu já tenho alguns lançamentos feitos, mas vou mostrar aqui para vocês como é que funciona. Vou dar um novo, tá? Então, aqui eu vou informar a data, que vou, até para facilitar depois a geração do arquivo, informar a data lá do ano passado. Então, 4 de maio de 2024. Aqui eu vou informar se é uma entrada de receita ou uma saída que seria uma despesa, tá? Então, aqui, vou informar 50 mil reais. E aqui, ó, vocês podem ver que a conta caixa já traz setado de forma automática. Eu vou informar que é uma minha outra conta lá de prestação de serviços, tá? Que é a conta 408. Aqui eu vou botar honorário
tá? Só como histórico para ficar registrado. E depois aqui no Carnê-Leão eu consigo informar o CPF, tá? O CPF daquela pessoa que me fez o pagamento, tá? Então, basicamente, o lançamento é esse. Se eu informar agora aqui não tem um CPF válido, só no outro lançamento que eu já tinha feito. Mas o lançamento basicamente é esse, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Aqui, ó. Aqui já tem um lançamento feito, que eu informei o valor de R$12.000, uma prestação de serviço e o CPF que eu recebi o valor, tá? O pessoal talvez já esteja perguntando ali, eu consigo fazer a importação desses dados? O meu cliente tem uma planilha ou algum arquivo, eu consigo importar esses dados para dentro do sistema da domínio? Consegue sim, tá? É só entrar em contato com o nosso suporte que a gente consegue passar em um conjunto de dados para vocês fazerem a importação desses lançamentos. Aqui só para mostrar para vocês a tela de lançamentos, eu já fiz vários lançamentos, ó, então tem algumas receitas de aluguel, tá? E também tenho alguns lançamentos ali de prestação de serviço de advocatício, tá? Fiz meus lançamentos, agora, só para mostrar para vocês, aqui em relatórios, rendimentos do Carnê-Leão, eu vou ter um demonstrativo mensal, tá? Onde eu quero fazer minha consulta aqui de como que foi janeiro de 2024. Eu posso selecionar um mês aqui, vou dar um OK, ele vai trazer o relatório para vocês que aquela pessoa física teve um rendimento de trabalho não assalariado, ali no valor de 12.000, e também teve o rendimento de aluguel no valor de 2.500. Esses dois valores vão lá para o Carnê-Leão, quando eu faço a importação no ECAC, tá? E depois, posteriormente, também já gera lá o débito do imposto de renda. Aqui dentro da domínio, a gente não faz o cálculo do imposto de renda, tá? O cálculo é feito após a importação do Carnê-Leão lá dentro do site do ECAC. E só para finalizar aqui para vocês, também vou mostrar que a gente também tem um relatório anual, tá? Então, vou selecionar aqui 2024, vou dar um OK. Ele vai trazer o relatório para vocês aqui por mês, então, meus rendimentos e minhas deduções, tá? Ali em janeiro, que foi aquele mês que eu fiz o lançamento, ele tem 12.000 de trabalho não assalariado, 2.500 de aluguel, tá? E caso eu lançasse alguma dedução de previdência social, pensão ou despesas do livro caixa, ele também ia trazer os valores aqui para vocês e posteriormente gerar lá no arquivo do Carnê-Leão Web. Em parte de configuração e lançamentos é isso, tá? E além desses relatórios. Agora, a gente também tem a possibilidade de extrair esse arquivo, tá? Então, em relatórios, rendimentos e deduções do Carnê-Leão, aqui em Carnê-Leão Web, a gente também consegue fazer a exportação desse arquivo, tá? Vou selecionar aqui o mês de janeiro de 2024. Deixa eu selecionar uma pasta aqui para gerar. Arquivos. Já. Selecionei a pasta, vou dar um OK. Opa, não virou. Eu selecionei um arquivo correto. Só um minutinho, deixa eu abrir o sistema aqui de novo. Acho que eu selecionei em cima de outro arquivo que eu já tinha gerado. Tá? Mas basicamente ele vai gerar o arquivo. Pessoal, só me confirma aqui qual tela vocês estão vendo. É o PowerPoint? Isso, é o PowerPoint. Agora a gente está vendo que tu abrir a tua tela aí. Tá, só um minutinho. Enquanto eu vou abrindo aqui, eu vi que já tem algumas perguntas aqui no chat, até o Gilberto perguntou. Se o sistema já está pronto para o exercício de 2025, tem como importar para domínio os recibos emitidos dentro do Carnê-Leão Web? O sistema já tá pronto, sim. Tá? Eu só não entendi essa tua pergunta de se tem como importar para o domínio os recibos emitidos dentro do Carnê-Leão Web. Se você conseguir extrair esses valores lá do Carnê-Leão Web em algum tipo de arquivo, seja Excel, enfim, você consegue fazer a importação dentro da domínio, tá? Então, tendo qualquer tipo de arquivo, seja TXT ou Excel, você depois, posteriormente, consegue fazer a importação para o domínio daí para o controle totalmente dentro do sistema, tá bom?
Ô, Roger, então se ele tem se ele tem esse arquivo em XML em outro documento, ele consegue importar para dentro do domínio? Sim, sim. Se ele tem um Excel, né, com todos os lançamentos ali, e a gente consegue, é só pedir em contato para o suporte ali que a gente faz a gente cria um conjunto de dados, né? Acredito até que já tenha pronto. E ele consegue fazer a importação desses lançamentos para dentro da domínio, tá? Gente, ó, acho que a minha demonstração ali basicamente é só gerar o arquivo que gerou aqui na pasta, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês na pasta como é que ele gera. Eu já tenho Excel, tá? Vocês estão vendo aqui minha tela de demonstração, né? Só para confirmar. Isso. Eu acho que Sim. Tá. Eu não sei se eu compartilhar a tela específica ou no monitor. Deixa eu puxar aqui. Mas como está na inspeção de direito, a gente entendeu que ia trocar para outro CNPJ. Vocês estão vendo agora a minha pasta aqui? Ou segue vendo? Isso. Então aqui Isso, vocês podem ver. Eu gerei o arquivo lá do Carnelian Web, eu até gerei em Excel. Então vou abrir aqui para vocês. E vai ter aqui os 2 lançamentos que eu fiz lá em janeiro, tá? Os 2 lançamentos de receita, o recebimento do trabalho assalariado e o recebimento do aluguel. Esse arquivo aqui depois eu importo lá no Carnelian, tá? Para fazer o controle daí e a declaração ali do montante e da receita durante aquele período. E aí, caso tenha débito de IR, que já faz o recolhimento também, que é basicamente uma antecipação de IR que eu vou pagar lá no ajuste anual do imposto de renda. Da minha parte era isso. Aí o pessoal, enfim, pode fazer mais perguntas no chat, que depois a gente também vai ter uns 10 minutinhos ali no final para responder mais alguns questionamentos. Agora acho que a Letícia que vai fazer uma demonstração ali do Messenger. Isso, perfeito. Já vou compartilhar aqui minha tela. Só confirmem para mim, por favor, se estão vendo a tela do Messenger. Sim? Sim. Perfeito, pessoal. Eu vou falar um pouquinho agora de como o domínio Messenger pode estar auxiliando aí, né, o escritório, tanto no dia a dia, quanto principalmente aí nessa época de imposto de renda, que aumenta bastante a demanda aí de atendimento que o escritório precisa estar realizando aí, né, dentro desse período. Então, o domínio Messenger ele é uma ferramenta de atendimento, né? Nós trabalhamos ali junto com o WhatsApp Web, e a principal função do domínio Messenger é a centralização e gestão ali dos atendimentos, né? E hoje, fazer um atendimento pelo WhatsApp Web é possível ali trocar conversas, arquivos, enfim, mas não é impossível fazer uma gestão, né? Um controle ali dos atendimentos, de quais clientes está gerando mais demanda para o escritório ou não, enfim. Não é possível fazer nenhum tipo desses controles, né? Então, o Messenger ele vem para também apoiar em toda essa parte aí de gestão para o escritório, tá? E o que o Messenger pode mais auxiliar assim, os escritórios nessa época, tá? Eu vou iniciar falando dos arquivos que as pessoas enviam, mensagens, enfim. E a gente sabe que às vezes a gente acessa ali o WhatsApp, vai procurar algum arquivo e aquele arquivo já não dá mais para ser aberto, né? Principalmente ali pelo WhatsApp Web, ou o contato apagou ali aquele documento, né? E aí você acaba ficando sem acesso, tá? No Messenger, a gente deixa todo o arquivo, todas as mensagens registradas no banco de dados. Tá? Então, independente do tempo, 5 anos ou mais, você consegue acessar esse contato e fazer a busca ali de uma mensagem ou de um arquivo específico que foi trocado ali naquela conversa, tá? Um ponto importante, vamos supor que o contato ele apagou, né, uma mensagem, um arquivo, enfim, no Messenger a gente não apaga, tá? Por questão de segurança mesmo, nós não apagamos nenhuma mensagem, mas nós deixamos um aviso, né, que aquela mensagem foi apagada pelo contato, porém o escritório ainda consegue ali ter acesso àquela informação. Tá? Então, é algo aí bem importante para que em qualquer momento aí do período vocês consigam resgatar alguma informação importante ali que seja necessário para o escritório. Tá? Além disso, pessoal, um ponto bem importante que a gente tem aqui é a lista de transmissão. Tá? O que é a lista de transmissão? É bem similar ali a que a gente já tem atualmente no WhatsApp, né? Então você cria uma lista com diversos contatos ali do seu WhatsApp e quando você dispara essa mensagem, ela vai individualmente para cada contato,
Então, se você quer enviar algum aviso para os contatos específicos que você precisa falar ali do imposto de renda, e além disso, a gente também tem uma função de agendamento de mensagem. Então, você consegue fazer ali lembretes, né? Vários agendamentos pontuais ali, vincular em uma lista de transmissão, e aí esse agendamento vai fazer o disparo automático para você dessa mensagem, né? Então, para não correr o risco de esquecer, de avisar alguma data importante, enfim, alguma informação importante que tenha que ser passada ali para os seus contatos, tá? E o que mais a gente pode ajudar aí o escritório nessa época, tá? Nós temos aqui no Messenger o distribuidor de departamentos, né? Então, o escritório, ele pode criar ali um departamento específico para o imposto de renda e vincular já os funcionários que vão fazer o atendimento para esse departamento, né? Então, eu vou até fazer uma simulação aqui para vocês de um contato. Vou mandar aqui uma mensagem no WhatsApp. Então, eu recebi aqui, ó, o escritório ele tem configurado alguns departamentos para serem demonstrados aqui para o contato, né? E dentre eles, eu tenho a opção aqui do imposto de renda, né? Então, eu posso vir aqui, selecionar a opção do imposto de renda e eu vou ser transferida lá para o Messenger. Para o funcionário do escritório, eu vou estar sendo demonstrada aqui como pendente, né? E eu já vou vir flegada aqui com que eu selecionei o departamento do imposto de renda. Mas o mais importante disso é que você faz toda uma configuração para que somente os funcionários desse departamento aqui sejam notificados e visualizem o contato da Letícia aqui, né? Então, isso pode acaba não atrapalhando na rotina dos outros funcionários que estão tratando ali de outros assuntos, enfim, que não tem a necessidade de ficar sendo notificado referente a esse assunto, tá? E aqui também, o que a gente pode fazer mais para facilitar para vocês é já deixar respostas padrões, né, personalizadas e criadas ali para o escritório, já na mão aqui para responder o contato, né? Então, aqui, por exemplo, eu tenho uma resposta padrão já cadastrada para a IRPF. Então, se eu selecionar aqui, a mensagem que foi ali configurada pelo escritório, ela já vem automaticamente aqui, então eu não preciso ficar digitando novamente diversas vezes a mesma informação, né? Eu já deixo lá o padrão ali de respostas que eu tenho que encaminhar desse assunto para o meu contato, e a partir do momento que eu envio, ela já é automaticamente enviada aqui para o meu contato, tá? E aqui pode fluir a conversa, enfim, ou já ser finalizado, né, o atendimento, mas é algo que pode agilizar bastante aí para vocês nesse período, né? Porque podem ser respostas muito iguais, né? E para o funcionário não ter que ficar perdendo aquele tempo de sempre ficar digitando, enfim, colocando a lista ali de documentos necessários, já é uma mão na roda aí ter essa resposta pronta ali para disparar para o seu contato, tá? Então, eu foquei mais aqui hoje no que a gente pode trazer de benefícios aí, né, para o escritório nessa parte de imposto de renda dessa época que gera muito mais demanda aí para os escritórios, né? Oi, Letícia, teve Da uma minha pergunta parte aqui da aqui do... Sim? Tem uma pergunta aqui da Thalita Ferreira sobre o Messenger. Quando o celular desconecta, ele perde as informações e essas conversas arquivadas por vocês, caso a gente precise, solicita o suporte? Isso. Hoje a gente consegue fazer um backup dessas informações, tá? A princípio, esse processo ele é feito pelo suporte, tá? Mas nós já temos aí mapeado uma melhoria para que o próprio cliente consiga fazer as exportações dessas mensagens, tá? Mas hoje o suporte consegue fazer o backup de todas as mensagens trocadas com todos os contatos, tá? Quando o Messenger, quando por algum motivo você ficar ali sem uma sincronização, no momento as mensagens não são ainda reprocessadas, tá? Porém, a gente já está atuando em uma melhoria que deve ser liberada agora no final de abril, onde as mensagens de 16 horas atrás, elas vão ser todas reprocessadas no Messenger a partir da nova sincronização, tá? Uhum, legal. Mas, caso a gente... No teu exemplo aqui, se eu te mandar aqui, vamos pegar o teu exemplo, documento com foto, tal, se eu te mandar aqui o documento foto, vai cair aqui no Messenger, e depois, se precisar fazer uma busca ali, como mostrou lá no começo, eu vou ter ali salvo para o backup vai estar disponível Isso. para mim. Aí é possível fazer 2 aqui anos, dentro do contato. Isso. É possível fazer dentro do contato aqui
pela busca do arquivo ou da mensagem, né? E aí você consegue visualizar aqui no histórico. Ou tem a opção do backup também, só que aí o backup vai ser feito de todos os contatos, tá? As mensagens de todos os contatos que estiverem ali cadastrados dentro do Messenger. Mas aqui eu poderia pegar um arquivo que o cliente mandou no ano passado, por exemplo, né? Sim, documento sim, dele, sem problema. Então, Independente já do facilita. tempo, sempre fica salvo no nosso banco de dados, tá? Uhum. Legal, eu acho que principalmente nessa época do imposto de renda, enfim, muitos clientes mandam os documentos pelo WhatsApp, né? Então, de repente, uma despesa que o contador vai falar como uma dedução do imposto de renda, a gente já tem tudo isso salvo aqui dentro do Messenger, né? A gente também tem o portal do cliente, que é um outro produto nosso, que você consegue salvar por cliente, por pastas, né? Que é mais uma facilidade ali também para guardar toda essa documentação, né? Porque a gente sabe que é extremamente importante, então muitas vezes uma entrega que eu faço agora em 2025, talvez o meu cliente, a pessoa física sofra fiscalização aí de 2021, enfim, então a gente sabe a importância de manter esses documentos guardados aí da declaração do imposto de renda. O Leonardo que perguntou também, Letícia, ali a aba de contatos seria diferente da pendentes? Sim. Aqui na guia de contatos vai ter a listagem de todos os contatos que tem cadastrado aqui dentro do Messenger, tá? Então, por exemplo, se eu quero falar com o Adão, você consegue buscar aqui tanto pelo nome quanto pelo número, tá? Então, eu quero falar aqui com o Adão, você consegue vir aqui, buscar ele pelo nome ou pelo número e iniciar uma conversa. Quando você manda uma mensagem aqui, na tab Contato, foi um início de atendimento feito pelo funcionário do escritório. Então, a partir do momento que você iniciou uma conversa, ele também vem para pendente, tá? Então, aqui em pendente vão ser demonstrados os contatos que o funcionário iniciou um atendimento ou o contato que chamou o escritório lá pelo WhatsApp, tá? Então, aqui você pode estar iniciando o atendimento, que é o ideal, né? Porque o registro de atendimento, ele gera métricas, tem o dashboard histórico de atendimento, onde você consegue saber quantos atendimentos você fez em um dia, uma semana, um mês, enfim, ter vários detalhes relacionados, tá? E aí aqui você tem diversas outras opções, né? Você pode transferir o atendimento, a transferência tem algo bem bacana também, que você pode colocar um comentário interno na transferência, tá? Você escreve aqui algum assunto que você quer que o funcionário que vai assumir já saiba de algum detalhe, enfim, específico. E quando você compartilhar com essa outra pessoa, aqui no caso eu estou vendo de todo mundo porque eu entrei com o administrador, tá, pessoal? Tá? Então aqui, ó, só para mostrar para vocês, ó, ele vai ficar um registro interno, né? Então ele fica aqui uma mensagem interna avisando que o atendimento foi transferido do Adão Druta para o Lucas, e aqui fica a mensagem que eu escrevi no momento da transferência do atendimento. Tá? Então, isso é bem bacana também para já adiantar ali para o funcionário que vai receber esse atendimento. Tá? Legal, até o Gabriel Melo Rodrigues também fez uma pergunta. Ele pegou até o gancho aí que eu tinha citado antes lá das pastas do portal do cliente, né? Como funciona essa questão das pastas para salvar os documentos enviados pelos clientes no chat do ONV? Basicamente, Gabriel, como funciona é que lá no portal do cliente a gente tem uma estrutura totalmente web, né, que dividida em pastas que você conseguiria, por exemplo, vou criar minha pasta lá IRPF 2025 e salvar todos os documentos que os clientes me mandam, tá? Então você consegue criar as pastas. É basicamente um OneDrive aqui dentro do ONV, né? Então clientes ali que já tem o contrato Premium Plus, tem o portal do cliente habilitado, você basicamente também só precisa fazer a habilitação do portal do cliente, criar a sua estrutura de pastas e colocando os arquivos lá dentro, tá? Então, a dica que eu dei anteriormente era respectiva isso que facilita aí na questão de armazenar os documentos. E eu acho que do Messenger aqui, pessoal, se tiver mais alguma pergunta, podem fazer, tá? Fiquem à vontade. Depois ali no final a gente vai fazer mais uma rodada de perguntas. Mas agora eu vou passar para o João, ele vai apresentar um pouquinho da ferramenta de imposto de renda do CIEG. Estamos vendo, João, sua tela. Não conseguindo ouvir? Aham.
Ótimo, vamos lá. Sim. Ele falou que ia ter desconto. Vai ter desconto no início do webinar. Tá aí. O desconto é agora. Vamos lá, pessoal, prazer imenso estar com todos vocês aqui. Muito obrigado aí novamente a Thomson Reuters pela oportunidade. Eu sou o João, sou gerente de vendas aqui na CIEG. Poxa, a gente fica muito agradecido pelos anos já de parceria que temos, né, com a Thomson Reuters. Hoje, se não me falha a memória, a nível nacional já são mais de 11 mil escritórios de contabilidades que estão integrados com as duas soluções, Domínio e CIEG. Para contextualizar, quem talvez não saiba disso, a CIEG é parceira da Domínio já tem aí 5 anos, nós somos integrados de forma automática via API. Tudo que a CIEG consegue capturar de nota fiscal já cai dentro do sistema da Domínio, ok? Por mais que esse não seja nossa pauta, o nosso assunto aqui, já vou chegar lá, mas para contextualizar o nosso público aí que está fazendo parte desse webinar, tá? Então a CIEG é uma parceira homologada pela Thomson Reuters para trabalharmos de forma integrada. E vamos lá. Meu momento de fala aqui, pessoal, com todos, não vai ser propriamente uma apresentação da ferramenta, da plataforma que se chama CIEG-R, que é uma das soluções, que é uma das ferramentas que a CIEG tem, ok? O CIEG-R é uma plataforma que já tem mais ou menos 2 anos no mercado, lançamos porque ouvimos os nossos clientes, os nossos parceiros. Mas eu quero mais passar qual que é a visão da CIEG a respeito da época do imposto de renda dentro do histórico de contabilidade, ok? Claro que a classe contábil, no geral, ela já consegue perceber, isso já é comum dentro dos escritórios, que a época de imposto de renda é um excelente momento de receita. Tem escritórios de contabilidade que diz que esse momento é um momento de 13º, 14º para dentro do histórico de contabilidade, consegue capitalizar, aumenta ali, tem um fôlego, né, de um fluxo de caixa um pouco maior, mas não deixa de ser uma correria, uma loucura, né, esse momento dentro dos escritórios de contabilidade. Eu sou vendedor, então hoje estou como gerente de vendas, mas sou vendedor, né? Então, a época de imposto de renda é até um pouco difícil nós falarmos com os escritórios de contabilidade, apresentarmos as nossas soluções por conta da correria, né? Uma loucura mesmo na história de contabilidade. Então, só reiterando, eu não vou propriamente apresentar a plataforma do CIEG-IR. Eu quero aqui dar um briefing para vocês. Por que a CIEG tem essa solução? Porque existem 2 aspectos, ok, que nós identificamos. Primeiro é um aspecto operacional, um aspecto para facilitar a operação nessa época do imposto de renda. Então, ela vai te ajudar tanto no pré-declaração, durante a declaração e pós-declaração. No pré, de uma forma operacional. Vamos se deter aqui primeiro no aspecto operacional, tá? Nesse pré-declaração, você consegue centralizar toda a documentação do cliente dentro da plataforma do CIEG-R. Você consegue enviar um link para o cliente da contabilidade, pode fazer inclusive via o Messenger, tá? Da própria Domínio, você consegue disparar um link para o cliente da contabilidade, claro, para aquele cliente que tem mais facilidade com tecnologia, que não é a maioria, mas aquele cliente que tem um pouco mais de facilidade com tecnologia, até para ele mesmo anexar sua própria documentação dentro desse link. Então, informe de rendimento, pagamentos de IPTU e assim sucessivamente. Toda a documentação atrelada ao imposto de renda ali do cliente. Então, você consegue centralizar a documentação do imposto de renda em um único ambiente. Para que isso? Para, durante o processo de declaração, você conseguir, dentro da plataforma do CIEG-R, dar um check e visualizar clientes que estão pendentes ainda de documentação, porque a maioria das inconsistências de declarações de imposto de renda é divergência de documentação. Então, você já consegue fazer esse controle dentro do CIEG-R. Durante a declaração, como que o CIEG-R pode auxiliar os escritórios de contabilidade? Você tem um painel na tela da ferramenta, a gente costuma falar aqui, ó, na cara da ferramenta, nesse home, você consegue visualizar toda a sua carteira de CPFs. Quem já entregou, quem já fez a declaração do imposto de renda, quem já está em fila de restituição, quem foi processada com imposto a pagar, quais declarações deram inconsistências, deram alertas por parte da Receita, e qual é o tipo de alerta que a Receita emitiu a respeito dessa declaração. Você consegue ver isso em uma única tela. Então, você não fica fazendo acessos e acessos dentro dos portais de forma manual, CPF a CPF, ou sendo pego de surpresa e assim sucessivamente, ok? Então, durante a declaração, você consegue ter esse controle, esses gráficos, esse dashboard, né? Você consegue visualizar de uma forma prática e saltar aos seus olhos com facilidade os potenciais riscos
durante esse período de declaração do imposto de renda, ok? E pós-declaração de imposto de renda, o interessante é que todas as DARFs daqueles que deram imposto a pagar, você consegue tanto pegar isso mensalmente por dentro da plataforma e disparar isso para o teu cliente, ok? Todas as DARFs de imposto de renda, quanto também o imposto de renda que deu imposto a pagar está em débito automático. Às vezes, no dia lá de debitar da conta do cliente, não tem saldo, o cliente pode cair em malha fina por conta disso. Então, pós-imposto de renda, você consegue monitorando também clientes que caíram ou não em malha fina. Entretanto, eu me deti aqui num aspecto operacional, só que o alvo principal da CIEG, quando se tem clientes nossos utilizando ou irão passar a utilizar a ferramenta do CIEG IR, pessoal, não é somente esse aspecto operacional. Me deti aqui nos principais, de forma operacional, mas você tem uma renca de funcionalidades, tem muito mais funcionalidades do que isso que automatiza o processo dentro do escritório. Só que a principal oportunidade que nós vemos dentro do CIEG IR é o seguinte: época de declaração de imposto de renda é o principal momento que você, enquanto contador, consegue se aproximar do CPF. Porque durante todo o ano, você está se relacionando ali com a sua carteira com CNPJs. Você está fazendo entrega de PGDAS, você está enviando DAS para o cliente lá na ponta, você está fazendo entrega de DCTF Web. Então, você está constantemente, durante todo o ano, relacionando-se com o CNPJ. Só que no mundo dos negócios, nós não relacionamos propriamente CNPJ a CNPJ. Geralmente é CPF com CPF. E essa é a grande sacada na minha avaliação do CIEG-R, para você ter dentro do escritório de contabilidade. Por quê? Porque além de uma forma processual, ou melhor, operacional, que pode ser otimizada dentro do escritório de contabilidade, ganha de tempo, dentro do operacional, na época do imposto de renda, você pode utilizar dessa plataforma também para se aproximar do cliente e perceber oportunidades, não só nos CNPJs, mas também nos CPFs que você tem no seu escritório de contabilidade. Então, por exemplo, você tem a funcionalidade de análise de caixa. Isso é muito interessante, mas isso é um aspecto ainda assim operacional. Mas você tem um gráfico dentro da solução do CIEG IR que você consegue acompanhar a evolução patrimonial do teu cliente. De um ano para o outro, qual foi a evolução patrimonial? Ele ganhou mais patrimônio? Ele perdeu mais patrimônio? Se ele ganhou aonde? Foi em bens imóveis? Foi em ativos imobilizados? Aonde que ele ganhou mais? Foi em participações societárias ou aonde ele perdeu mais de um ano para o outro? Ele perdeu mais em participações societárias, em bens imóveis? Aonde está alocado os bens do seu cliente, o patrimônio do seu cliente? Porque quando se fala de imposto de renda, pessoal, na minha avaliação, a principal oportunidade não está só na declaração do imposto de renda por si só, e isso é um ponto extremamente importante, mas você conseguir, às vezes, identificar oportunidades e apontar essas oportunidades para o seu cliente a respeito do próprio patrimônio dele. Então, na minha avaliação, o principal ponto do CIEG-R, repito, além de resolver uma boa parte operacional dentro do escritório de contabilidade, vai ser você também tratar o seu cliente de uma forma mais consultiva. Eu sempre dou o exemplo do seguinte: vamos supor que você vai atender um cliente que não é cliente recorrente da tua contabilidade no CNPJ. Ele é um cliente que te procurou via algum tipo de indicação e chegou até o teu escritório só para fazer a declaração de imposto de renda. Ele tem ali, não te conheceu, chegou até você por uma indicação. Beleza, você vai fazer a declaração do imposto de renda desse camarada. O que é interessante dentro do CIEG-R? Repito, além de te ajudar de uma forma operacional, você consegue identificar, por exemplo, esse cliente que ainda não é o teu cliente, foi só uma indicação. Você consegue ver se ele tem participações societárias, por exemplo. Poxa, se ele tem participações societárias, logo ele tem um CNPJ, porque esse CNPJ ainda não está na minha carteira aqui do escritório de contabilidade. E aí, então, você consegue atuar de uma forma mais consultiva, ok? Minha fala é esse momento bem rápido. Quero só dar um briefing para vocês como que o CIEG-R pode ajudar vocês nessa época de imposto de renda, não só de uma forma operacional, otimizar um processo operacional dentro do escritório, mas como também você trabalhar de uma forma mais consultiva dentro do escritório, beleza? Nós deixamos aqui um QR Code, você pode escanear esse QR Code e para quem está aqui no webinar da Thomson Reuters, vai ter descontos exclusivos a respeito da contratação do CIEG-R, ok? Tranquilo?
Eu não consegui acompanhar se teve alguma pergunta. Acho que o Roger poderia me ajudar. Eu tenho uma pergunta aqui, João. Só queria complementar a tua fala, acho que concordo aí com tudo que tu passou. Mas só para reforçar, eu acho que essa época do IR é o momento certo de a gente fidelizar o nosso cliente, né? Pensando de uma forma mais estratégica. Então, você se aproxima do CPF, fideliza aquele teu cliente, né? Traz novas oportunidades de negócios. Então, acho que o contador também tem essa visão aí de gerar cada vez mais receita e aproveitando essa época que é claro que é uma demanda enorme, mas é uma oportunidade enorme para todo mundo. Sem dúvida. João, a pergunta aqui do Thiago é o seguinte: em relação ao CIEG-R, como vai ser o acesso ao ECAC? Sem a GOV, certificado por procuração? Por gentileza, conseguiria detalhar como cadastrar os clientes, as declarações? É preciso fazer manual ou tem alguma automatização? Você consegue cadastrar das 3 formas, ou login do GovBR, ou certificado eCPF, ou procuração. E aí você determina o que dentro do teu processo vai ser mais prático para ti. Ou sem a Gov, ou procuração, ou certificado eCPF. A maioria, pelo menos que eu colho feedback aqui, que acha mais prático, é pela procuração. Então, cadastrou a tua procuração, ele vai listar todos os CPFs que está atrelado à tua procuração, e aí você pode ticar quem você quer fazer esse monitoramento ou não, porque às vezes tem CPF que está atrelado à procuração, né? E não propriamente aquele ano você vai fazer a apuração do imposto de renda dele ou algo nesse sentido. Então, você pode tem essa flexibilidade. O interessante também que é o seguinte, uma vez cadastrado o cliente, ele vai pegar os últimos 5 anos de declarações, tá? Então, complementando, tem essas 3 formas. Login do GovBR, procuração ou certificado CPF, tá? Essa é a forma de cadastro. Então, eu sou o Roger aqui, eu tenho um escritório de contabilidade, eu coloco minha procuração e vai trazer todo o meu histórico dos últimos 5 anos, basicamente, das entregas de imposto de renda que eu fiz. Isso, exatamente. Aí, esses últimos 5 anos, ele vai pegar recibo de declaração, extrato de declaração, isso é bem interessante. Inclusive, até essa evolução patrimonial que eu comentei, ele vai gerar também dentro da ferramenta, tá? Beleza? Legal. Legal. E eu tenho esses relatórios que não são aqueles padrões lá do ECAC, enfim, do aplicativo e da entrega do imposto de renda, também traz um baita diferencial ali na hora de apresentar para o meu cliente, né? Então, ele vai ver um valor agregado ali que ele não tinha anteriormente, talvez sendo a primeira entrega ali do meu imposto de renda, bem interessante para a gente fidelizar o cliente. Tem algo interessante na ferramenta do CIEG-R, pessoal, que além de você conseguir acompanhar, né, essa evolução patrimonial, aonde que está mais alocado o patrimônio do teu cliente, você agir dessa forma mais construtiva, poxa, eu vi que você tem dinheiro parado na poupança, e aí ninguém precisa ser um expert de finanças para entender que a poupança não é o melhor rendimento dos mundos, né? Além de você conseguir agir dessa forma mais construtiva, você tem também, logo na tela inicial, um ranking de patrimônios, por exemplo. Quais são os teus CPFs que você está cuidando da declaração de imposto de renda que tem um maior volume de patrimônios? Porque, pensando de uma forma de negócio, para você conseguir gerar mais negócio dentro do próprio escritório de contabilidade, acredito que é interessante você dar uma atenção maior para esses clientes que têm um patrimônio maior, que talvez tenham oportunidade de negócio ali atrelado ao patrimônio desse cliente, tá? Legal. Tranquilo? Acho que aqui as perguntas CIEG-R já tu não passou aí durante a tua fala, acho que já foi respondida, né, por essa última pergunta. E eu acho que é isso, pessoal. Fiquem à vontade aí para fazer. Aí agora está liberada aí as perguntas sobre qualquer assunto que a gente apresentou, lá desde o Carnê-Leão, o Messenger e também o CIEG-R, enfim. Dúvidas, fiquem à vontade para fazer aqui, que a gente vai ter mais alguns minutinhos aí para poder esclarecendo para vocês. Tá? Eu vou dar uma conferida aqui se eu não passei alguma, tá? Para a gente refazer aqui, enquanto o pessoal também vai fazendo novas perguntas. Roger, eu não sei se tu perguntou, tipo da Vanessa aqui, ela perguntou se é possível exportar o número específico ou o banco todo para dentro da Carnê-Leão. Acho que essa aqui é do Messenger, né? Que eu acho que a Letícia tinha comentado que a gente conseguia pegar o histórico. Ah, tá. Porque aqui não comenta, eu achei que fosse dentro do Carnê-Leão. Eu acho que foi. Eu acho que até a Letícia respondeu, né? Que quando a gente pega o histórico lá, a gente não consegue pegar só de uma conversa, né? A gente pega o histórico todo, né? Isso, o backup ele é feito de todos os contatos do Messenger, mas tem a opção de busca de mensagens dentro do contato específico lá no Messenger mesmo.
Ah, tá. Acho que foi a Thalita que fez. Ela perguntou de novo aqui agora no final. Não, foi a Vanessa. Thalita tinha feito outra pergunta. Eu acho que tinha feito 2 perguntas e a segunda a gente não respondeu. Ah, tá. Eu acho que é... Thalita, se puder fazer a pergunta de novo, que aqui tem bastante questionamento, aí depois a gente passa aqui no final, que eu não tô achando a tua segunda pergunta. Eu tô vendo aqui da Thalita que ela perguntou sobre o Envio Message, quando o celular desconecta, se ele perde as informações. Não sei se essa aqui já respondeu. E Essa essas conversas... Essa já respondeu. Esses agendamentos, eles não podem caracterizar risco de venda no WhatsApp? É uma pergunta dela também, da Thalita. E no agendamento de mensagens, a gente tem a restrição de ser para apenas uma lista de transmissão. Tá? Na lista de transmissão já é permitido colocar 200 contatos. Tá? Ou, se for contato a contato, é até um limite de 30, tá? Quando a gente fez o agendamento de mensagem, a gente tomou algumas precauções justamente para evitar essas questões de banimento do WhatsApp por disparo em massa de mensagens, tá? E tem mais um questionamento, ela pergunta se tem como mostrar novamente a parte de lembretes ali. Do agendamento de mensagens? Isso. Um momento, eu vou compartilhar aqui a tela de novamente. O agendamento de mensagens, ele fica aqui em configurações, agendamento de mensagens, tá? Então, você pode criar um agendamento recorrente, que pode ser enviado ali todo mês, tá? Ou você pode fazer um envio único, que é eu quero que seja enviado uma única mensagem no dia 22 de abril, por exemplo. Então, você vem aqui e cria um agendamento para aquela data específica que você quer, tá? Então, aqui você tem algumas opções de envio único, o mensal, tá? E aí, o mensal a gente também tem a opção de apenas dias úteis, assim como o último dia do mês, né? Porque às vezes pode ser que caia ali num sábado ou num domingo, e se não quiser mandar mensagem para o cliente no final de semana, você também consegue configurar para que seja apenas em dias úteis, tá? Então, aqui eu vou colocar mensal, eu escolho o dia, então todo dia 25, aí aqui você seleciona o horário que você quer que seja disparada essa mensagem, tá? Aqui, conforme eu citei, os contatos e grupos você pode colocar até 30, tá? Porque o grupo ele é considerado como um contato, porque é uma única mensagem que é enviada, né? Não é igual à lista de transmissão que você envia uma por contato, tá? E a lista você pode colocar uma lista de transmissão aqui por agendamento de mensagens que é feito, tá? E aí aqui a mensagem que o escritório configurar que quer que seja disparado ali no agendamento da mensagem. Não sei se seria exatamente Beleza. isso. Não, acho que é isso. Interessante, a gente pode criar até aqui um agendamento para lembrar o cliente da entrega do imposto de renda, né? Então, a gente poderia ter mandado começo de abril, até lá em março, quando saiu a opção de já fazer a entrega de 2024, a gente já consegue mandar um lembrete para todos os nossos clientes na carteira, ou aqueles clientes mais estratégicos, enfim, né? Tem uma pergunta aqui acho que para a gente fechar o Messenger, do Leonardo. Ele transcreve áudio também, igual a última atualização do WhatsApp? Não, ainda não, tá, pessoal? A gente tem alguns pedidos desses, não muito, tá? Não tem tanta solicitação de cliente, mas é algo que, assim, pode ser que a gente venha fazer aí futuramente, tá? Mas no momento ainda não é possível transcrever áudio. Beleza. E tem uma pergunta aqui do Thiago, essa aqui é uma pergunta para o João. Se é possível a gente demonstrar alguns dashboards que tem no CIEG-R, suas principais funcionalidades, não sei se tem na mão, João. Claro, 100%. Mostrar para o pessoal. Deixa eu entrar aqui, tá? Vou mostrar 2 aqui em específico.
Já peguei um dos exemplos, vou pegar mais um aqui que é se tratando do cliente, que é bem interessante. Ótimo, vamos lá. Tá pronto, só mandar a solicitação que eu já compartilho. Acho que tu mandou Já pra está mim, com ó, Sil. você. Mandou para ti. Eu acho que foi pra mim. Desculpa aí, João. Não, está pro João. Já foi. Estão vendo, né? Aham. Ok. Esse é um home inicial, tá? Que é para dar uma visão panorâmica de todas as declarações, todos os CPFs, o andamento de cada um e assim sucessivamente, tá? Por exemplo, você tem aqui nessa tela inicial, total de clientes ativos dentro da plataforma, ou seja, os clientes que você cadastrou, total de declarações já transmitidas, ok? Uma telinha aqui de alertas, itens que foram enviados zerados, itens que foram enviados omitidos, cotas que estão em atraso, inclusive as cotas você consegue visualizar quantas estão em atraso e também fazer o disparo dessas cotas por dentro da ferramenta e assim sucessivamente. Primeiro, você tem aqui um dashboard das situações. Saldo inexistente de imposto a pagar ou restituir, processada com imposto a pagar, imposto a restituir, declarações que ainda não foram entregues, imposto a pagar, consta como pendente e com pendências. Cada uma dessas opções, se eu clicar, ele já me direciona para visualizar quais são os clientes. Um outro ponto, o status da declaração. Quantas que estão na pré-declaração, já estão em andamento e quantas que já foram transmitidas. Beleza? Isso é bem interessante. Você consegue visualizar aqui restituições, total, né, da restituição que os clientes receberão em conta e o imposto devido, quanto que deu de imposto a pagar. Aquilo que eu havia comentado, ranking de patrimônios, você tem aqui os seus principais clientes. Aqui ele lista em especial 3, né? Então tem um cliente aqui com patrimônio de 46 milhões, outro de 7, outro de 7, assim sucessivamente. Se você vier em detalhes, já consegue ver de uma forma mais específica, né, quais são esses clientes. E se eu clicar em detalhes, ele me expande uma outra tela, que seria essa daqui. Isso aqui é muito interessante. Na minha avaliação, é um dos principais pontos se tratando de trabalhar de uma forma mais estratégica. Por exemplo, esse cliente aqui, de um ano para o outro, ele teve uma evolução patrimonial de 88%. Aonde está alocado o patrimônio dele? Se a gente passar o mouse em cima, ele vai mostrar. 1 milhão em bens e imóveis, créditos, ele tem 150 mil. Bens imóveis, 87 mil. Participações societárias, 53 mil. Então, seguindo o exemplo que eu citei no meu momento de fala, se você está atendendo um CPF que não é teu cliente, veio por uma indicação, você percebeu que na declaração de imposto de renda dele tem participações societárias, logo, geralmente, esse camarada tem um CNPJ, é sócio de um CNPJ, né? Por que não trabalhar de uma forma mais consultiva, visualizando aonde está alocado o patrimônio dele, você consegue, inclusive, exportar isso para Excel, aonde que está o patrimônio desse cliente. A partir disso, dá uma sugestão, trabalhar de uma forma mais consultiva e assim sucessivamente, e aí aproximar esse CPF do teu relacionamento e posteriormente trazer esse CNPJ para compor a recorrência do escritório, beleza? E aqui em cima, você tem também o andamento da declaração. Dentro da plataforma do CIEG-R, você consegue acompanhar. Primeiro que você consegue disparar os orçamentos dos clientes por dentro da ferramenta, conseguir utilizar o Message, inclusive, para isso também na domínio, tá? Disparar os orçamentos dos clientes, saber se o orçamento já foi aprovado ou não pelo cliente, consegue enviar até o link de pagamento, enfim. Esse cliente aqui, nesse caso, dentro da plataforma do CIEG-R, ele parou no envio da documentação. Então, a declaração de imposto de renda dele não está em andamento, porque ainda estou compilando toda a documentação desse camarada. Se deu alguma correção alerta, você já foi concluído. Então, basicamente, esses são os relatórios, os gráficos aqui que tem dentro da solução. Tentei passar de uma forma bem breve, por conta do horário também, mas é assim que funciona. Beleza? Não sei se teve mais alguma pergunta. Não, acho que é isso. Tá, acho que está esclarecido. As perguntas também foram todas respondidas aqui, né, que vieram para nós.
O Roger também Aham. respondeu, pediu um contato de um questionamento ali. Então, acho que é isso, pessoal, o nosso encontro de hoje, né? Foi bastante produtivo, trouxemos as tecnologias que vocês podem usar aí, que vai auxiliar, né, nesse período aí de imposto de renda, do domínio Menser, o Roger veio com Carneirão, a CIEG veio com o sistema dele de IR, e as perguntas foram resolvidas, foram respondidas. Qualquer coisa pode deixar a pergunta aqui ainda, que vai ficar aqui gravado para nós. Teve perguntas sobre a gravação, ela está sendo desse webinar está sendo gravado, a gente vai disponibilizar para vocês por e-mail. Assim que tiver tudo certinho, a gente vai colocar no YouTube também e lá na nossa página de webinars. Certo? Agradeço a todos pela presença até esse momento, em especial aí o João, a Letícia, o Roger, né, que tiraram um tempinho para trazer essas informações para vocês. Eu passo aí também para vocês, né, a Letícia, para o João, para o Roger também fazer aí as considerações finais. Pessoal, agradeço aí a participação de todo mundo, né? A gente está fazendo algumas sessões aí focadas no imposto de renda, ainda vão ter mais algumas, então acompanhem aí nosso cronograma no site dos webinars e já fica o convite para os próximos, né? A gente vai dar uma atenção especial aí para o imposto de renda aí durante abril e maio, então a gente está à disposição aí para auxiliar vocês nessa demanda aí dos contadores do Brasil. Perfeito, pessoal. Gostaria de agradecer aí o tempo de todos, né? Espero ter conseguido esclarecer aí as dúvidas e fico à disposição aí de vocês também, caso precisem de algo relacionado ao domínio Menser, tá? Boa tarde a todos. Legal, quero agradecer a Thomson Reuters aqui pela oportunidade de estarmos aqui. Parabéns a toda a classe contábil, uma classe tão guerreira, né? Em época do imposto de renda, as outras obrigações não deixam de existir. Continue entregando PGDAS, DCTF Web e N outras obrigações, e agora mais uma, que é o imposto de renda. Parabéns a todos os contadores. Novamente, aí, obrigado a Thomson Reuters pelo convite. Nós que agradecemos, né, João, pela sua presença aqui. E, novamente, muito obrigada a todos que estiveram conosco até esse momento. Muito obrigada e até mais. Valeu, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau.